Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e chegamos com mais um momento devocional diário promovido pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaria que meditássemos no texto do livro dos Salmos, capítulo 90, verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos coração sábio. Para que alcancemos o coração sábio, nós precisamos entender que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. O escritor do livro de Provérbios define dessa forma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E então, para que alcancemos o coração sábio, que possamos contar os nossos dias de tal forma que estejamos progredindo nessa sabedoria no nosso coração, precisamos reconhecer que Deus é aquele que é Senhor soberano sobre todas as coisas e que a nossa vida está confiada nas mãos dele, que por meio de Jesus Cristo ele provou que o que ele tem para nós é o melhor, ele nos ama ao ponto de que o seu próprio Filho foi enviado para tomar sobre si uma condenação que era nossa. E então, não existe maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz, para que nós pudéssemos estar restaurados à presença de Deus, que nós pudéssemos ter o perdão de pecados, que nós pudéssemos ter segurança de salvação, segurança de vida eterna. E que quando terminarem os nossos dias aqui, estaremos com o Deus Pai, Filho, Espírito, para todo sempre, eternamente. E para que alcancemos coração sábio, é preciso que reconheçamos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e de que tudo aquilo que vem à nossa vida, Ele está nos dando a condição de enfrentar, de superar, de conseguirmos seguir adiante, apesar das dificuldades. Estamos no meio de uma pandemia, mas a presença de Deus conosco nos dá sustentação, força, motivação, coragem, sabendo que nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode perguntar, mas se Deus é soberano, por que Ele permite que uma pandemia dessas aconteça? Eu creio que se o homem não tivesse pecado, e a narrativa do primeiro pecado está registrada lá em Gênesis capítulo 3, se o homem não tivesse pecado, estaria em comunhão com Deus, seguindo a orientação de Deus. Deus estaria dizendo: faça isso, não faça isso, e o homem estaria sob a orientação do Criador de todas as coisas. Mas na nossa rebeldia contra Deus, no nosso interesse em fazer a nossa vontade, prioritariamente a vontade de Deus, nós ficamos então sem saber as consequências de muitos atos, muitas atitudes. E então a humanidade toda sofre por conta disso. Mas o propósito de Deus foi sempre o melhor para nós. E é por isso que colocamos a nossa vida nas mãos dele, porque é o lugar mais seguro que podemos ter. E então reconhecermos Deus como Senhor na nossa vida, o Senhor Jesus Cristo que nos amou ao ponto de entregar a própria vida. Esse é o princípio da sabedoria. Entendermos que seguir a vontade de Deus, buscar cumprir com aquilo que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos apresenta, é a maneira mais sábia de edificarmos a nossa vida. Aquilo que a palavra tem como conselho para nós vai ser sempre positivo, construtivo. Nós encontraremos conforto, encontraremos consolo no meio das dores, encontraremos força no momento em que parece que as nossas forças estão se esvaindo. Mas Isaías registra dizendo que mesmo os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, seguirão com asas, subirão com asas como águias.
que Deus tem para a nossa vida é o melhor. Seguir a sua orientação, o seu conselho, é a maneira de termos a vida pautada de tal forma que olharemos para trás e estaremos agradecendo por tudo que aconteceu. Reconhecer que Deus está presente conosco em cada momento, reconhecer a sua soberania na nossa vida e, através dessa soberania, nós nos submetermos à sua vontade. Assim que, em qualquer circunstância, o estar nas mãos de Deus, o temor ao Senhor, nos faça crescer em sabedoria, de tal maneira que cumpra-se o que diz o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, cada dia, de tal forma que alcancemos coração sábio, que um dia some sabedoria ao outro dia e que o nosso aprendizado de Deus e da sua palavra nos sustente, nos guie e nos traga cada dia mais esta segurança e certeza de estar com Deus aqui nesta vida e, quando terminarem os nossos dias, estarmos com Ele por toda a eternidade, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz no nosso lugar, pagando o preço da nossa salvação. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia para crescer na sabedoria de Deus, no temor do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.